Bom, pessoal, vamos começar aqui então. Lógico, assim, o tema ele é extenso, né, pessoal? Muita gente aí às vezes acaba achando que é um tema simples e tudo mais, né? Nossa, mas a realidade é um pouco diferente, né? A realidade é que existem várias maneiras, não existe uma maneira só para a gente fazer o procedimento de intubação. Eu sempre gosto de dizer um básico aí para todo mundo, que é o quê? Ah, não tem esse negócio, não sei quem, clínico faz de um jeito, anestesista faz de um jeito, emergencista gosta de fazer isso, né? A grande importância que a gente tem nessa vida é o quê? É de ir criando repertório, né? Para a gente poder fazer o melhor para o paciente. Então, acho que tudo tem seus benefícios e malefícios aí, seus prós e contras. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho mais sobre intubação de emergência, tá bom? Eles vão passar na anestésia, não sei se vocês passam, mas se for ver anestesista, eles vão falar de uma outra maneira, mas eu vou falar um pouco mais em relação à emergência, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é o ambiente que você vai estar. Então, assim, sempre isso aí é muito relevante. O ambiente é um ambiente não controlado. Muitos pacientes que você vai estar lá vão estar instáveis naquele momento, né? É um ambiente que, por si só, pela falta de experiência, tudo mais, vai ter uma maior ansiedade da própria equipe, do próprio intubador. Muitas vezes as pessoas acabam fazendo com pressa, né? E, e acabam pulando etapas. Eles não se preparam adequadamente, às vezes tem mais de uma pessoa grave lá com você, tua cabeça está em outra coisa, e aí o que o pessoal chama aí de ambiente caótico, né? Eu sempre digo que, assim, se a tua sala de emergência está um caos, é porque você é um mau emergencista, né? A grande questão da gente conseguir gerenciar os recursos adequadamente, não pode ser bagunça, né? Não é bagunça, não é pressa. Então, eu sempre gosto de dizer que a pressa, ela você tem uma urgência, mas o grande ponto é a gente conseguir ser preciso na nossa, na nossa, na nossa emergência, né? Não é uma questão só de você fazer as coisas rápido, né? Não, já dá o laringo aqui, eu já vou fazer aqui já rapidinho. Não, você tem que ser preciso, porque o que mais vai atrapalhar você é você o quê? Não ter a sua primeira tentativa com sucesso. Então, assim, para fazer direito, a melhor maneira é fazer uma vez apenas. Fazer uma vez é essencial. Então, focar muito. Hoje em dia a gente vê muito isso também no próprio Covid, ah, de pessoas que estão muito críticas, que saturam muito rápido. Isso tudo acontece por quê? Porque a gente não tem a nossa primeira tentativa otimizada. Vou falar aqui em etapas e eu vou pedir para vocês, parece que são muitas, mas não são. São rápidas de serem feitas, realizadas e não pular etapas, pessoal. Sempre fazer tudo direitinho. Por quê? Porque a tua primeira tentativa é a que vai ser mais importante de todas. É a mais fácil. A veia não vai estar edemaciada, não vai estar lesionada. Você vai conseguir ser preciso. Isso é emergência. Emergência não é fazer as coisas de qualquer jeito rápido. Que aí você tem lesão de via aérea, você causa um monte de iatrogenias ali associado a isso. Isso é essencial para a gente entender também. Se o paciente for grave, e normalmente ele vai estar grave, você tem que ser mais calmo para ser mais preciso. Você não pode ficar brincando com a via aérea ou com qualquer outra intervenção que você vai fazer quando o paciente é muito ruim. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente sempre pula são as indicações. Então, assim, antes da gente fazer qualquer procedimento, eu tenho que saber por que eu estou fazendo o procedimento. E aí, quando eu pergunto isso, as respostas eu podia perguntar aqui, mas para agilizar um pouco, que eu sei que é difícil interagir aí, né, nesse meio, é, as pessoas gostam de falar mais ou menos esses daqui. Insuficiência respiratória, Glasgow menor que 8, não protege via aérea e possibilidade de perda, né? Eu sempre digo assim que essas indicações, né, que elas estão erradas, mas elas são um pouco refinadas, pessoal. Insuficiência respiratória, né? Todo mundo que todo mundo sabe que, por exemplo, assim, nem toda insuficiência respiratória a gente intuba, né? Chega um asmático e broncoespasmo, você vai fazer broncodilatador. Então, assim, você fala que insuficiência respiratória é indicação de intubação, tá errado, né? Tá, falta ainda informações. Glasgow menor que 8, né? Todo mundo aí que também já foi lá em uma festa, já encontrou um bêbado ali no chão, né? Tá menor que 8.
e ninguém está indo lá correndo entubar, né? Estão deixando o cara dormir lá, tá? Daqui a pouco ele acorda e tudo mais. Então, assim, também é uma solução imprecisa, né? Não proteção de via aérea, essa é uma coisa bonita, né? Eu sempre falo que todo mundo fala isso, mas ninguém sabe o que que é proteger ou não via aérea. Isso eu acho super interessante, né? É um conceito muito interessante para a gente proteger o paciente, mas de fato, na realidade, a gente tem uma certa dificuldade de definir quem é que protege e quem é que não protege, né? Então quer dizer que todo velhinho, broncoaspira um pouco, ou a gente vai entubar? Não sei, né? A gente vai ter que avaliar isso aí. E a possibilidade de perda de via aérea é um exercício de futurologia, né? Às vezes a gente fica ali, putz, eu acho que ele ia perder, vou entubar, não vou entubar, né? Isso aí também é complicado. Então, eu acho que a gente precisa sempre ter um refino em relação à reversibilidade e causa desses problemas. Então, assim, se é um broncoespasmo e eu consigo reverter com um broncodilatador, é uma coisa, né? Então, assim, não vamos sair entubando esses pacientes, né? Não vamos um rebaixamento de nível de consciência se tem uma intoxicação por droga, alguma coisa assim, às vezes a gente não entuma, né? Às vezes é um pós-ictal também, né? Que é um clássico ali que os neurologistas sempre ficam bravos, né? A gente entubando pós-ictal, sendo que o cara estava rebaixado porque ele convulsionou. Isso acontece sempre. E sempre eu falo assim, é muito difícil a gente predizer o que é uma IoT para evitar perda de via aérea. Ah, eu já vi gente aí que sai entubando todo mundo, já vi gente que vai individualizando, e eu falo assim, por exemplo, assim, tem uma alergia, uma anafilaxia, era uma anafilaxia, resolvi entubar, né? Daí o cara pega, putz, tá certo, intubação precoce, não sei o quê, mas na vida real são decisões difíceis de serem tomadas, né? Então, para a gente ter um refino um pouco maior, eu gosto de falar assim, não, não falar de insuficiência respiratória, mas falar de eminência de parada respiratória, que seria o quê? Sinais de fadiga, né? Desconforto pleno, de saturação grande, isso aí são sinais aí, cianose importante. Eu acho que tudo isso daí são coisas que a gente vai ter que ficar de olho, pessoal, para a gente poder ficar de olho aí, para a gente poder definir a nossa intubação nesse ponto. O Glasgow menor que 8, ele ainda é válido somente para o trauma. Para o trauma, ele ainda vai ser isso. Então, se chegar lá o cara traumatizado, rebaixado, isso aí vocês estão autorizados aí a entubar. É o que a gente coloca mesmo, né? E aí aqui eu coloquei a palavra persistente, né? Eu acho que assim, não é todo rebaixamento que a gente vai sair colocando tubo nas pessoas. Se você tiver uma etiologia definida, por exemplo, intoxicação por álcool, um bêbado, eu, eu acho que a gente pode esperar um pouco, né? Ou então não reversível, né? Você sabe que o cara, por exemplo, tomou um monte de benzodiazepínico. Então, eu lembro que então a gente pode esperar um pouco. Vai que passa o resultado, a pessoa começa a acordar, né? Cuidado um pouco com os antídotos, tá? Eu sei que muita gente coloca, acho que em questão de opioides, e dos benzodiazepínicos, a gente tem os antídotos, mas na emergência, pessoal, vou te falar uma coisa. Tomem cuidado para ficar revertendo intoxicação, porque, em geral, você acaba jogando esses pacientes para o outro polo. Eles vão abrir um quadro de abstinência, de hiperalgesia, de muita dor. Então, assim, na dúvida, numa PCR, a gente às vezes usa antagonista de opioide, né? Mais um Narcan e tudo mais. Só que na vida real, se você quiser, e eu acho que às vezes é uma solução muito melhor, entuba o paciente, não deixa ele mais sedado, espera ele acordar e extuba. Para você não causar uma crise de dor, uma crise álgica, um delírio importante, uma agitação importante, e principalmente em pacientes que usam há muito tempo, tá bom? E normalmente eles usam, por isso que eles têm acesso. Choque refratário. Essa daqui é aquela indicação que ninguém lembra, nunca ninguém fala. Mas o fato é, por exemplo, você tem uma apendicite supurada na tua barriga e usando droga, e aí você tá subindo nora, colocou vaso, colocou adreno, o cara continua chocando, mas respira bem, tá saturando bem, você deve entubar esse paciente. Lembrar que, assim, cerca de 60% do teu metabolismo, ele vai estar relacionado à oxigenação do sangue.
Então, quando você tiver com o paciente em choque refratário, você intuba ele e você vai conseguir diminuir as drogas, você melhora o choque do paciente com a intubação, por diminuição de gasto metabólico pulmonar. Então, isso aí é uma indicação clássica que ninguém lembra. Isso aí pode ajudar a hemodinâmica do teu paciente. Todo mundo gosta de falar que intubação piora a hemodinâmica, mas isso aí piora somente se o teu problema for pré-carga cardíaca, né? Isso é bem relativo. Então, assim, choque séptico, choques de outras etiologias aí, pensem em intubar o paciente caso aumentem muita droga, né? Falha de dispositivo de oxigenação, que aqui é o que a gente está vendo muito no COVID, né? Então, a gente tem que saber reconhecer que a intubação ela não é um último recurso, mas sim um recurso para ser utilizado. E à medida que eu não consigo oxigenar meu paciente com CAF, com VNI, com máscara de oxigênio, a intubação está indicada mesmo sem eminência de parada respiratória, né? Então, são indicações diferentes, assim, né? A eminência de parada e a falha do dispositivo. Isso aqui é uma coisa que a gente está pecando muito e é por isso que eu gosto sempre de falar. A primeira coisa é a indicação. Se você não sabe indicar, se você só sabe indicar tubo quando o cara já está parado, não aguenta mais respirar, você vai estar falhando ali e vai estar prejudicando o teu paciente. Correto, pessoal? É bem tranquilo. No final, mais ou menos esses. Anafilaxia, queimados, limiar extremamente baixo. Aqui vai muito da individualização da avaliação inicial do médico, né? Mas, da mesma maneira com que eu falei ali, que a gente não pode deixar passar, esses aqui são locais onde a gente, quando você não conseguir intubar, se você não intubar esse paciente, eu lembro que gosto de lembrar a todos vocês que quando vocês não conseguirem entubar, se vocês atrasarem, vocês vão ter que estar prontos para fazer uma crico, tá? Então, se a tua mão de crico não for muito boa, e em geral a mão das pessoas de crico não é muito boa, graças a Deus, vocês pensem assim, eu prefiro fazer uma crico ou fazer uma intubação. E aí, se for essa dúvida que você tiver, você vai lá e pode intubar o paciente, tá bom? Gente muito boa de crico sempre desconfia, né? Porque eles devem ser péssimos intubadores. Isso aí é um dogma aí. Segunda etapa, pessoal, conversar com o paciente. Isso aqui é uma parte que a gente às vezes não coloca, que emergência a gente faz antes, pergunta depois, e esse tipo de coisa. Mas isso aqui é importantíssimo, tá bom? Então, assim, a decisão de entubar ou não o paciente é médica, tá bom? Mas deve ser compartilhada. Eu sempre falo assim, você nunca vai perguntar para alguém, você quer ser entubado? Em sã consciência, ninguém quer ser entubado, pessoal. Então, assim, a decisão tem que ser sua. Ó, você precisa ser entubado. Não, não é uma questão ali. Lembrar o quê? Que a autonomia do paciente em situação de doença, em situação de hipoxemia, sempre vai estar prejudicada. Então, assim, a opinião dele, a não ser que ele venha com uma diretriz antecipada de vida em relação à não intubação e tudo mais, a gente vai compartilhar a decisão e, caso a beneficência do átomo da ventilação mecânica supere aí o, o prejuízo, né, o risco do paciente, a gente está autorizado, sim, a realizar as intubações, tá bom? Mas eu acho que é sempre assim. Você tem que ser empático, ver por que a pessoa está com medo, entender o medo das pessoas, né? Eles normalmente estão apavorados, estão vendo muita gente morrer, estão vendo um monte de notícia. Então, assim, é o pior dia da vida do paciente. Normalmente as pessoas não vão ser entubadas várias vezes na vida. Então, lembrem-se disso. Lembre-se que você vai ser talvez uma das últimas pessoas que essa pessoa vai ver na tua vida. E isso é importante para a gente ter e entender um pouco mais. Não chegar para essa pessoa e jogar toda a responsabilidade do cuidado, toda a responsabilidade do futuro dela, numa pergunta simples do tipo: o senhor quer ser entubado? Isso aí é uma simplificação da emoção e do sentimento de emergência que não pode acontecer.
E não é porque você está na emergência, que você tem outros pacientes graves, que você não vai poder pegar 30 minutos, 40 minutos para conversar com alguém. Você precisa conversar com ele. Conversar com o paciente, explicar os riscos, ah, explicar por que que ele está precisando, perguntar o que que ele está sentindo, o que que ele gostaria se ele gostaria de ver alguém, de fazer uma ligação, mesmo que seja na madrugada para a família. Tudo isso daí é importante, tá? Então, essa segunda etapa, normalmente, Paulo, não é técnico, eu quero sair botando um laringo direto. Essa segunda etapa é essencial, pessoal. Você e o paciente estarem alinhados ali para a gente poder manter a conduta, tá certo? Parece bobo em aula teórica conversar sobre isso, mas é a coisa que eu mais vejo lá. Todo mundo, na verdade, quando pergunta para um residente se ele quer entubar ou não, a primeira coisa que eu vejo é ele tá com o laringo na mão, enquanto na verdade ele devia estar lá do lado do leito do paciente, conversando com ele, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer depois que indicar é conversar com o paciente, tá? Não tem papo isso aí. Se você quer fazer o procedimento, você vai ter que aprender a falar, tá certo? Não é pegar o laringo e começar lá e sair prescrevendo coisa. É falar com o paciente, tá certo? Terceira parte, pessoal. Isso sempre, tá bom? Então, preparação e materiais. Então, todo procedimento de alto risco, e é um procedimento que o paciente vai ter risco de vida, se preparar para o pior. Então, o que é preparar para o pior? Isso é qualquer procedimento que vocês forem fazer, não só a intubação. Equipe completa, monitorização, né? De preferência, um outro médico junto. E se você não for o médico que está intubando, você deve sim se dispor a ficar próximo ali para dar o apoio para o teu colega. É sempre isso, não sou eu que vou entubar, então eu vou lá, vou ver o meu paciente, vou evoluir, vou não sei o quê. Se existe um procedimento crítico acontecendo no seu setor, essa aí é prioridade não do médico que cuida dele, mas sim de todos os médicos do setor, tá? Você não é responsável só, morreu ali, mas não era meu paciente mesmo. Não, de jeito nenhum. Você tem que estar lá e se dispor ali, né? Muitas vezes a gente vê muita gente se escondendo, né? Vai lá, vai para outro lugar, vai no banheiro, vai tomar um café. Não, não, pessoal. Quando tem alguém sendo entubado, tem que ficar lá, tem que dar apoio para o médico, tem que ajudar, acalmar a equipe, controlar o ambiente. Isso é essencial, né? Então, equipe completa, técnico, fisioterapeuta, enfermagem, médico, de preferência dois, né? Dois médicos ali para ajudar uma via aérea e tudo mais. Isso aí tudo, ó. E isso é responsabilidade de vocês também, não é porque, eu sou residente, então eu não sou mais médico. Não, você é residente e você é médico. Você precisa estar lá para ajudar. É um ambiente, é um procedimento de alto risco. Carrinho de parada, porque tem chance dele parar, né? Isso é importante a gente sempre frisar. E essa daqui também é um ponto onde quase ninguém faz, e isso me incomoda muitas vezes, que é o alinhamento do plano terapêutico. O que é isso, pessoal? O que é alinhar? É você explicar tudo o que vai acontecer e o que vai ser feito caso dê errado. Então, antes de você entrar no procedimento, tem que ter na tua cabeça, ó, a primeira opção, a gente vai pré-oxigenar. Como que a gente vai pré-oxigenar? Bolsa, válvula, máscara, BNI, CAF. Vamos, como que a gente vai posicionar o paciente? Ó, vamos posicionar de tal maneira. Você falar em alto e bom som para todo mundo o que vai ser feito. Ó, e o que vai ser feito se der errado. Então, ó, na primeira opção, é intubação. Segunda opção, máscara laríngea. Terceira opção, ambusar. Quarta opção, tubo laríngeo. Quinta opção, crico. Não sei o quê. E você fala assim, ó, quem vai fazer tal coisa, onde cada um vai ficar, e estabelecer junto com a fisioterapia, com a enfermagem, tudo antes de você começar, né? Então, assim, a gente só conversou com o paciente, agora a gente está conversando com a equipe. Então, comunicação, né? E aqui os materiais. Eu, em geral, gosto de falar para as pessoas, para eles falarem os materiais que eles vão precisar, mas como é aula por Zoom aqui, eu vou colocar aqui uma lista. Então, o que a gente está vendo aqui? É bastante coisa, né? Normalmente, quando eu pergunto de intubação, as pessoas falam o primeiro item, o laringoscópio, a cânula e as drogas. É isso. As pessoas normalmente falam isso. Então, assim,
Se você não sabe nem o que você precisa ou o que você tem no teu serviço, lá no Boi a gente tem muito recurso, no Einstein a gente tem muito recurso, mas nem sempre onde vocês vão trabalhar vai ter tudo isso. Então eu gostaria de deixar bem claro aí para vocês o que saibam e conheçam os materiais que você tem no teu serviço, porque você vai precisar saber, vai ter que saber pedir. Não adianta começar a procurar dispositivos depois que você já induziu o paciente, depois que você já está lá com problemas. Então, antes disso, você tem que saber tudo o que você tem. Então, assim, laringoscópio, né? Sempre testado, né? Não tenha medo de falar, oh, pô, a luz tá um negócio aqui, vamos ver uma pilha nova. Pegue pilhas novas, pegue lá, otimizem a tua primeira tentativa. O videolaringoscópio, se você tiver mão de videolaringoscopia. O que eu estou dizendo para vocês? A técnica é diferente, pessoal. Não é porque tem o videolaringo e você nunca intubou, você vai pegar numa intubação de emergência de um paciente grave, você vai querer usar o videolaringo pela primeira vez na sua vida. Então, o que eu estou falando para você? Para usar o videolaringo, tem que ter preparo. Você já tem que ter entubado o boneco, você já teve que entubar a gente de maneira eletiva com videolaringo, já tem que ter preparo. Isso, inclusive, foi uma das principais críticas que eu tive aí em relação ao videolaringo lá no MBoi, que todo mundo olha como uma coisa que, bom, temos disponível, que ótimo, é muito melhor. Mas só que não teve o preparo das equipes para usar o videolaringo. Então só ficou lá disponível para todo mundo e pouca gente ali, você vai perguntar para as pessoas quantas pessoas você já entubou com videolaringo, quantas vezes você entubou um boneco com videolaringo. A maior parte das pessoas não tem um N suficiente para ter aprendizado. Então, assim, a gente precisa sim se preparar, não é uma simples coisa que você chega e olha e fala assim, ó, isso aqui é muito melhor. Não é. Então, tem uma técnica diferente que aí depois a gente até pode conversar um pouquinho, até conversar talvez ali, para ver se a gente consegue fazer uma oficina, alguma coisa melhor, para a gente poder fazer um treinamento melhor das equipes em relação a isso. A cânula, o tamanho, né? Normalmente eu uso 4 para pessoas de tamanho normal, né? 3 para um pouco mulher, um pouco mais jovem, 5 dificilmente quando o cara é muito grandão. Uh, O vídeo laringo também tem tamanho de cânula, né? E então é mais ou menos isso daí. A cânula, normalmente 7,5, 8 para mulher, 8, 8,5 para homem. Se o cara for muito grande, a gente vai usar um pouco maior, menor, a gente vai usando aí de acordo com o tamanho dos pacientes. Fio guia, quando usar o fio guia? Sempre. Na emergência, sempre. Não tem intubação sem fio guia, tá bom? Então, esse negócio aí de vou entubar 100, acabou. Não tem discussão, tá bom? Aumenta a chance da gente acertar a primeira tentativa, então a gente vai continuar usando, tá certo? Não tem discussão. Lençóis, para que eu vou querer lençol para deixar quentinho, não expor o paciente? Talvez. A gente tem que também tomar esses cuidados aí, mas principalmente para a formação de coxins. Então, os coxins, eles são muito importantes ali para a gente posicionar o paciente, a gente vai falar daqui a pouco, mas não adianta, que nem eu falo para vocês, tentar começar a pedir coxim, pedir negócio depois que foi. Isso é tudo antes, pessoal. Tudo antes da gente encostar no paciente. Isso é antes, é preparação. Mecanismo bolsa, válvula, máscara, né? O conhecido AMBU, sempre muito útil, deixa lá para a gente pré-oxigenar, a máscara lá ela fecha mais hermética que uma máscara não inalante, a gente consegue ofertar uma FI um pouquinho maior, então é sempre interessante bolsa, válvula, máscara. Fonte de O2, às vezes a gente esquece, mas aqui a gente tem muito disponível na parede, mas dependendo do lugar que você for, você vai, às vezes, na emergência lá, eu falo assim, tem um caso muito interessante que teve, foi quando eu atendi um código azul lá na psiquiatria, lá no MBoi mesmo. Uma mulher teve uma parada lá, e ali que eu vi que a gente ia ter problemas, né? Que lá não tem bico de O2 na parede. E então, lá, uma equipe que também não estava preparada, foi lá, a gente começou a fazer a RCP, e aí eu falei assim, não, prepara o material de intubação, prepara não sei o quê, e aí quando eu fui ver, no ambu não tinha O2, né? Foram buscar um torpedo de oxigênio em outro setor e tudo mais, o que estava lá não estava cheio. Então, assim,
Às vezes a gente esquece, mas a fonte de O2, pela facilidade, mas é importante a gente ter. A gente vai ter que oxigenar bem esses pacientes. Aspirador, de preferência com ponta rígida. Muita gente vai lá e deixa aquela sonda lá, né, para aspiração. Os carrinhos de parada da sala de emergência tem aspirador de ponta rígida, tá, pessoal? Então, não dá para pedir, sim. Lá no próprio MBOR dá para pedir, no Einstein também dá para pedir, mas é impressionante como a gente usa pouco aspirador de ponta rígida. Isso eu não sei por que até agora, mas a gente usa pouco mesmo. Cânula de Guedel para manter prioridade de via aérea. Ah, mas sempre, Paulo? Sim, sempre, né? Se você bloquear, precisar resgatar o paciente, coloca uma Guedel, vai te ajudar muito, né? Vai segurar a língua e tudo mais. Também, outra coisa que a gente usa pouco, e a gente vê o quê? Que quando a gente precisa colocar, normalmente as pessoas também não sabem usar direito. Então, assim, todas essas coisas que a gente usa pouco, normalmente a gente usa mal quando precisa, né? Então, se a gente não conhece, a gente não usa. Buge, normalmente, assim, tem gente que está advocando hoje em dia, buge para todo mundo e tudo mais. Indicações clássicas ali que eu acho ruim para emergência, mas era normalmente o Cormac 2, 2 e 3, né? Esses são os que são. Peraí, pessoal. Eu acho que eu vou ter que. Daqui a pouco deve dar uma parada aqui a reunião, por causa do tempo aqui, que meu Zoom é de pobre aqui, né? Meu Zoom não, não é o prêmio, mas daí eu reabro a reunião depois. Ah, dispositivos supraglóticos. Isso aqui é uma pena das pessoas aqui também. Eu sempre olho aqui para todo mundo e eu falo a mesma coisa. É, quantas pessoas aqui já passaram máscara laríngea? Quantos tubos laríngeos vocês já passaram? Né? Normalmente as pessoas falam assim, eu nem sabia que existia, ou, eu já usei uma máscara laríngea uma vez. Apesar de ser uma aula aqui para residentes, que vocês talvez tenham pouca mão com intubação e manejo de via aérea, eu tenho certeza absoluta que vocês têm mais mão de intubação, já intubaram mais vezes, um N maior de intubação, do que de supraglótico. Eu acho que poucos de vocês já posicionaram bem uma máscara laríngea, poucos de vocês já posicionaram bem um tubo laríngeo. E isso é uma falha de ensino, né? O teu plano B e o teu plano C em relação à falha de intubação, vocês nunca fizeram. E isso é gravíssimo. Então, temos que saber o que tem no dispositivo, em quais são os que tem. Hoje a gente tem vários dispositivos, gel, máscara laríngea, tubo laríngeo, combitube, né? Então, a gente tem que saber o que a gente tem no sistema, no teu serviço. Ventilador mecânico testado, isso é outra coisa. Em alguns lugares você não vai ter uma fisioterapia boa ou ventiladores, então você tem que conhecer pelo menos para ligar e saber como usa, tá bom? Então sempre ligar, saber ligar quando você chegar, mesmo que não tenha ninguém entubado, dá uma olhada no ventilador que você tem lá na sua sala de emergência e tenta mexer para ver se você sabe é, acertar por uns parâmetros mínimos antes de você entubar qualquer pessoa. Isso aqui é tudo antes, às vezes até de você ter um paciente, dá para vocês já checarem isso. Material para crico, que na verdade já está aqui em cima, né? Então, o que eu estou falando assim, só vai faltar um bisturi para vocês, porque o buge e a cânula já estão por ali, então isso aí vai ser bem facinho ali de vocês conseguirem, né? Clorex e tudo mais. EPI, essencial, principalmente nos tempos de hoje, né? Sempre proteção individual ali, máscara, roupado, luva, todas essas coisas aí ajeitadas, né? E as drogas de indução. Então vamos lá, pessoal, vamos escolher as drogas. Isso aqui sempre, meu, dá polêmica para todo mundo. E o negócio aqui não tem que ser polêmica, porque isso aqui não é time de futebol nem discussão política. Então, o grande ponto aqui é qual droga utilizar? Eu vou utilizar as melhores drogas para a situação que o meu paciente está. E acabou, pessoal. Não existe isso, eu gosto de fenta, eu gosto de mida, eu gosto de propofol, eu gosto de ketamina, eu gosto de... Você vai usar o que for melhor para o paciente. Então, aqui as estratégias que a gente acaba utilizando normalmente, né, para entubar alguém. Então, a sequência rápida de intubação, que é um sedativo mais bloqueador neuromuscular,
fentimida, eles não vão entrar devido à farmacodinâmica das drogas, daqui a gente já vai comentar. A indução lenta, que é o que a gente normalmente pode usar com fenta e mida, que é aquela que vai ser feita em centro cirúrgico para procedimentos eletivos. A indução atrasada, né, que é o que hoje em dia é o que o pessoal está usando bastante no COVID, e aí eu tenho com anestesia local, que é bem difícil da gente ver, mas na teoria é uma opção que a gente tem mesmo, só com anestésico tópico na garganta. Pessoal, aqui é para vocês entenderem por que não entra na sequência rápida da intubação o MIDA e o FENTA. Percebam aqui que o tempo de ação do fentanil são cerca de 3 minutos. E o tempo de ação do midazolam para começar também são 3 minutos, com um pico em cerca de 10. Veja aqui o tempo de ação do etomidato e da ketamina, por exemplo, que são outras sedações que a gente vai ter disponíveis. 10 segundos, 30 segundos. E por que eu estou falando isso? Não vejo problema nenhum em usar fentanil caso você precise diminuir o estímulo adrenérgico do teu paciente, você não vai poder fazer pico hipertensivo, você não vai precisar fazer nada disso. Eu acho perfeito a gente usar fentanil nessas situações. Por exemplo, um AVC hemorrágico. O cara tem um sangramento na cabeça e eu não vou querer fazer pico hipertensivo, eu acho certo usar fentanil. Eu acho que se a gente está muito hipertenso, eu também estou precisando controlar, e a hipotensão, não tem problema a gente tentar usar, por exemplo, Propofol, Midazolam. Só que é o seguinte, se você fizer do jeito que eu vejo muitas vezes, que é o quê? Os caras pegam, fazem um bolo de fentanil, fazem um bolo de midazolam, e logo em seguida, em menos de 2 minutos, você já está botando um laringoscópio na garganta do paciente, você não bloqueou o adrenérgico. A droga ainda nem fez efeito. Então, assim, se você for usar essas drogas, eu quero ver você fazer uma dose de fentanil, virar ali, deixar ele respirando, vai com calma, dá 2 minutos, 3 minutos. Vamos lá, como é que ele tá de dor? Tá melhor? Talvez eu faça mais um pouquinho, talvez eu faça mais um midazolam, que é o quê? Que é o que o anestesista faz, né? Num procedimento eletivo. Eles usam fentanil, sulfentanil, eles usam essas drogas para quê? Para ir induzindo devagar. Vai lá, vai titulando a droga. E é assim que eles fazem. Não podemos fazer isso muitas vezes na emergência, ficar lá esperando tudo isso e não sei o quê. Então, não chamem de sequência rápida, mas que possa ter, mas usem à medida que o teu paciente for precisando e necessitando desses efeitos que a droga faz. E aproveitem o pico de ação dos remédios que você está fazendo. Não saiam fazendo procedimentos antes das drogas que você utilizou fazerem efeito. Então, o que eu recomendo se for fazer sequência rápida? Utilizar drogas que têm o efeito rápido. E normalmente o quê? Um sedativo, que no caso aí, o que eu recomendo seria o etomidato ou a ketamina, e o bloqueador neuromuscular, tá? Bloqueador neuromuscular sempre, Paulo. A princípio, se vou fazer sequência rápida de intubação, sim. E lembrar o quê? Que o bloqueador neuromuscular, ele ajuda a tua primeira tentativa. A tua taxa de sucesso na primeira tentativa é maior com o bloqueador neuromuscular. E não tenha problema em relação a drive respiratório e tudo mais. Por quê? Porque se você entende isso, você vai também saber que quando você bloqueia o paciente, ele fica mais fácil de ventilar, pessoal. Ele fica mais fácil. Se você tiver a mão dos seus dispositivos supraglóticos e tudo mais, eles ficam mais fáceis de serem ventilados. Tá certo? Então, aqui eu estava falando só porque eu não sou contra o fentimida, só preciso entender a farmacodinâmica dos pacientes para a gente poder utilizar essas drogas da melhor maneira possível, tá certo? Aqui uma sugestãozinha aqui de doses, para a gente deixar marcado aí, para quem tem dificuldade ainda, não lembra. Uns combos aqui, etomidato e sucos, ketamina e rucurônio, são famosos aí que a gente sempre usa. Ah, eu posso usar etomidato e rucurônio, Paulo? Pode, pode usar, pode usar à vontade. Posso usar ketamina e sucos? Pode, também pode, não tem problema. Lembrar o quê? Que o succinilmetônio, ele tem uma ação mais curta, né? Então o tempo dele é mais rápido de bloqueio.
E o Rocorona ele vai bloquear por cerca de uns 40 minutos, né? A ketamina, ela não causa uma hipnose importante, então vocês vão ver que às vezes o paciente vai estar dissociado com o olho abertão lá, né? Vai estar com o olho aberto, e às vezes as pessoas têm uma sensação ruim com isso, mas é assim mesmo, ele não vai estar sentindo dor, não, ele vai estar dissociado, vai estar bonitinho. Então, eles vão estar bem sedados, tá bom? Indução lenta que eu falei lá, não sei se é exatamente lento o nome, mas é que eu uso em centro cirúrgico. Não vou ficar aqui falando como que eu faria e tudo mais, porque eu faço pouco, mas é aquele que a gente vai titulando a droga pelos efeitos que a gente vai fazendo. Sequência atrasada, né? Famosa aí, a droga de escolha é a ketamina, né? Você vai titulando a droga, a dose de queta, não precisa ficar na loucura ali de ficar decorando dose de queta, dose de queta. Você vai colocando lá, às vezes meio miligrama por quilo, 1 miligrama por quilo, devagarzinho, infundindo devagar. Então, ou seja, não é para ficar fazendo bolos, e vai titulando a droga até o paciente dissociar. Então, ele vai indo, você vai indo, vai